1914. Eljavan, Santa Helena, Califórnia. Casa de Ellen White. Esta residência foi o lar de Ellen White durante os últimos anos da sua vida. Tratava-se de uma bela moradia que possuía preciosas paisagens naturais. Na zona havia muitas árvores frondosas que proporcionavam um belo espetáculo para pôr a mente em ligação com Deus. Foi nesta casa que ela passou o resto dos seus dias, os quais dedicou inteiramente ao serviço da obra de Deus e ao cuidado da sua querida família. Perto da casa encontrava-se o Sanatório de Santa Helena. Foi estabelecido pela Igreja Adventista para prestar serviços de saúde às pessoas. Este local recebia regularmente visitas da serva de Deus, onde ela fazia pregações, tanto para os médicos como para os estudantes. Com o passar dos anos, o serviço como sanatório foi substituído pelos serviços médicos predominantes do nosso tempo e continua a funcionar, embora sob outro nome. Ainda como propriedade da Igreja. Nos seus últimos dias, esteve acompanhada por várias pessoas importantes que apoiaram o seu ministério até ao último dia. Temos Sarah, sua secretária e enfermeira pessoal. Também estava presente Clarence Chrysler, foi seu assistente literário e secretário. Também estava presente o seu filho William White, que se encarregava de cuidar dela e de a ajudar com as visitas que recebia dos dirigentes da obra para procurarem conselho e orientação. Nesta última fase da sua vida, dedicou-se bastante ao trabalho de preparação de livros, como o livro Profetas e Reis. Manteve-se também ativa a escrever para os jornais da Igreja. No entanto, o seu ministério público tinha-se reduzido bastante devido às condições avançadas da sua idade. De acordo com a biografia realizada pelo seu neto, é-nos dito que, por volta de meados de junho de 1914, Ellen White sofreu um pequeno infarte. Esta informação está confirmada numa carta de William White, escrita ao seu irmão Edson White, onde lhe relata os acontecimentos. Na sua carta refere que durante 3 dias teve problemas com o lado direito do corpo, ficando incapacitada de o mover. Passou uma semana sem conseguir mexer o pé direito e 2 semanas sem conseguir mexer o braço direito. Foi rapidamente assistida por um médico do sanatório, que a examinou e determinou que tinha sofrido um pequeno infarte, mas que iria recuperar. Por isso, deixou instruções às enfermeiras para que lhe dessem tratamentos que ajudassem à sua plena recuperação. Em várias ocasiões, William White encontrava-se ausente devido a viagens para cumprir os seus deveres na obra de Deus. Mas Chrysler, o secretário literário, ficava responsável por informar continuamente sobre a atividade e o estado de Ellen White. De forma regular, quase diariamente, informava William das novidades que surgiam a cada dia. Destes relatórios há várias coisas interessantes a destacar. Por exemplo, numa ocasião, Chrysler chegou a dizer: "Quando abordamos temas espirituais, a mente parece elevar-se acima da confusão. Quando se cita parcialmente uma escritura, muitas vezes ela termina a. Já o experimentei uma e outra vez, especialmente ao repetir as promessas. Jeremias e outras escrituras do Antigo Testamento parecem muito familiares, e ela reconhece-as, comenta-as e continua com os versículos, como antigamente. Considero isto uma providência especial a nosso favor neste momento." Apesar da sua idade avançada, quase 87 anos, as suas faculdades mentais iam se deteriorando pouco a pouco. Mas quando se tratava de assuntos espirituais, os seus sentidos estavam intactos.
Mantinha a sua capacidade de recordar e citar as Escrituras, mas, particularmente, o mais precioso de tudo era que não esquecia as belas promessas da Palavra de Deus. Nessa mesma carta explicou também alguns acontecimentos curiosos. A senhorita Gualine diz-me que a tua mãe passa muito tempo durante as noites a orar, evidentemente, sobretudo a dormir. Por vezes, parece estar a celebrar reuniões de oração. Na outra noite, pregou durante 1 hora e, enquanto usava a sua voz com toda a força, a senhorita Gualine acabou por sugerir que já tinha pregado tempo suficiente e que agora devia descansar e dormir, o que ela fez. Tal era o peso que repousava sobre o seu coração, que, mesmo enquanto dormia, continuava nos seus sonhos a levar avante a obra de Deus. Uma anedota da sua vida que nos permite ver a sua idade avançada e o seu intenso amor pela mensagem do Evangelho. Noutra carta, escreve o seguinte: exatamente uma semana depois do seu aniversário, comentou o seguinte acontecimento. Ela tentou recordar o nome de um irmão de há muito tempo, que expressou o seu desânimo perante a perspectiva de uma obra muito grande, que seria necessário realizar antes de que o mundo fosse advertido, e ela diz que outro irmão, um homem de grande fé, se voltou para ele e o seu rosto empalideceu e com grande emoção disse: meu irmão, permitirias que tal perspectiva te desanimasse? Não sabes que Deus quer que levemos a batalha até à porta? Sabes que Ele quer que trabalhemos uma e outra vez, sabendo que a vitória está prestes a chegar. Esta recordação é muito importante para todos nós que estamos vivos hoje. Muitos de nós sentimos-nos desanimados ao ver a dimensão da obra que tem de ser feita e a grande dificuldade em que se encontra o povo de Deus. Mas, apesar do panorama tão desafortunado, o povo de Deus tem de seguir em frente, cumprindo a sua parte, fazendo avançar a batalha até às portas. Levar a batalha até às portas é uma expressão constante nos escritos de Ellen White. Significa levar a verdade presente até dentro dos lares, onde o inimigo das almas tomou o controle. O povo de Deus deve colocar a sua confiança em Deus. A obra não nos pertence, a batalha é do Senhor. Devemos confiar que Deus fará grandes coisas pelo seu povo para finalizar a obra que Ele deseja. O nosso dever, obrigado, é recorrer a Ele pela fé em busca de poder e graça, para cumprir nossa parte na grande obra. Temos de trabalhar com Deus, agarrando-nos às suas promessas, buscando poder divino, e a glória de Deus manifestar-se-á. Por outro lado, nessa mesma carta, disse: Ela disse que não gostaria de falar de forma desanimadora, mas também não gostaria de dar a impressão de que não lhe surgem desilusões. Devemos esperar que o inimigo nos traga desilusões, mas estas nunca nos devem trazer desânimo. Quando estamos desiludidos, devemos trabalhar até que chegue o triunfo. E isto é agir pela fé. Esta é outra lição importante para todos nós. Não nos podemos permitir falar com desânimo e desesperança. Essa é a obra do inimigo. Que nos sintamos mal, que caiamos na tristeza, na murmuração e na reclamação. Se ele puder nos colocar nesse estado, ele alcançará seu objetivo. Devemos enfrentá-lo pela fé, agarrando-nos às promessas para o derrotar. Se a dúvida entrar no nosso coração, a dúvida sobre o amor de Deus por nós e pelo seu povo, então o inimigo destruirá a fé. Porque quem duvida não receberá coisa alguma de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A fé deve passar por cima das trevas e confiar, esforçar-se arduamente e com muita paciência para alcançar a libertação e a ajuda divina. Só sob as provações é que a verdadeira fé se revela, se é genuína ou não. Por isso, quando formos atacados pelo inimigo, não nos surpreendamos como se algo estranho nos estivesse a acontecer. Na tarde de 2 de dezembro desse mesmo ano, a Chrysler informou: Ela diz que não quer fazer grande alarde por ter ânimo continuamente, embora o tenha, e acrescenta que o simples facto de os membros da família, por vezes,
Acordarem a ouvi-la repetir as promessas de Deus e a reclamá-las como suas, é prova de que ela ainda tem as suas próprias batalhas a travar contra Satanás. O inimigo ainda está na terra dos vivos e devemos suplicar pelas promessas. Mas podemos ter uma fé forte no poder de Deus para nos libertar, e o nosso coração pode encher-se de coragem. Um excelente exemplo digno de recordar é que, assim como Cristo, sendo o príncipe da vida, teve de lutar contra Satanás para poder vencer em nosso lugar, também nós devemos alcançar a vitória através do poder divino de Jesus Cristo. Através da fé em Jesus, o cristão pode vencer toda a tentação e dificuldade. Aqui vemos a própria serva do Senhor a experimentar conflitos intensos com o inimigo das almas e como ela lutava contra ele, citando as promessas de Deus e reclamando-as em voz alta, ao ponto de até as outras pessoas na casa ficarem a par. Tão agressiva é esta luta. É dever do cristão aprender as promessas de Deus e apropriar-se delas pela fé, com muita oração. O escudo de defesa do cristão é o escudo da fé. Se o inimigo mata a fé com a dúvida, adeus escudo, adeus defesa, e o cristão transforma a sua vida num verdadeiro naufrágio da fé, afundando-se nas profundezas do desespero e da angústia. A 3 de dezembro escreveu Chrysler. Durante a noite, a irmã White ouviu vozes que diziam: avançai, avançai, avançai. Levai a batalha até às portas. Ela parece aplicar isto à conclusão da obra do Senhor em toda a terra. Também à conclusão da importante obra do livro. Acredite que o Senhor quer que todos tenhamos ânimo e que prossigamos com firmeza. Assim também o Senhor nos anima hoje com as mesmas palavras: avançai, avançai, avançai. Continuemos a avançar, cumprindo a nossa parte. Sejamos corajosos, façamos o nosso melhor. O mais fraco de Deus é mais poderoso do que todos os homens. Assim, nós, sendo fracos, podemos realizar uma obra cujo impacto pode mudar o mundo. Mesmo que o nosso trabalho seja pequeno e simples, mas fiel, Deus irá abençoá-lo e fará com que os resultados se multipliquem. Devemos semear sem deixar as nossas mãos repousar, pois não sabemos o que prosperará, se isto ou aquilo. Devemos regar e cuidar, mas é Deus quem faz frutificar e dar fruto conforme o seu agrado. Devemos esperar grandes resultados da parte do Senhor nestes tempos de maior necessidade. No dia 23 de dezembro, comunicou estas palavras muito interessantes. É nas suas horas de maior fraqueza física que a tua mãe parece elevar-se às mais altas alturas espirituais e, no entanto, em tudo isto, ela simplesmente faz aquilo que qualquer um de nós, pobres mortais, pode fazer: agarra-se às promessas divinas, faz delas suas e louva a Deus pelo consolo que proporcionam. Assim, o seu coração enche-se até transbordar de alegria e tem uma paz perfeita. A simplicidade da sua fé causou uma impressão profunda na minha mente e constitui uma das provas mais fortes de que, durante os anos de serviço ao seu mestre, viveu com uma consciência livre de ofensas para com Deus e os homens. Quando alguém mantém plena fé em si próprio, no seu serviço a Deus, os seus esforços resistirão à prova do tempo e produzirão frutos abundantes. Outra coisa que me impressionou muito é a constância da coragem da tua mãe e da sua confiança em Deus. Lembrar-se-á de como a senhorita Marian Davis, com toda a sua vasta experiência nas coisas de Deus e o seu desejo de que orássemos com e por ela, e de que recordássemos as providências relacionadas com o seu trabalho, por vezes se sentia inclinada ao desânimo, embora no final tenha superado isso e morrido triunfante. Assim foi também com o teu pai, como bem sabes. Mas não é assim com a tua mãe. Não a vejo desanimada com o seu próprio caso, nem a vejo desanimada com o panorama geral em todo o campo de colheita onde os seus irmãos estão a trabalhar. Ela parece ter uma fé forte no poder de Deus para governar e concretizar o seu propósito eterno através dos esforços daqueles a quem Ele chamou para desempenhar um papel na sua grande obra. Ela eleva-se acima das críticas, até mesmo acima dos fracassos passados daqueles que foram repreendidos, e expressa a convicção, aparentemente nascida de uma fé inata na Igreja do Deus vivo, de que os seus irmãos permanecerão fiéis à causa à qual estão comprometidos e que o Senhor continuará com eles até ao fim e lhes concederá a vitória completa sobre toda a artimanha do inimigo.
Fé no poder de Deus para a sustentar através das muitas fraquezas que acompanham a velhice. Fé nas preciosas promessas da palavra de Deus. Fé nos seus irmãos que carregam o peso da obra. Fé no triunfo final da mensagem do terceiro anjo. Esta é a fé plena que a tua mãe parece desfrutar todos os dias e a todas as horas. É esta fé que enche o seu coração de alegria e paz, mesmo quando sofre uma grande fraqueza física e não consegue avançar nas áreas literárias. Uma fé assim inspiraria qualquer pessoa que a pudesse testemunhar. Estas são lições que precisamos aprender. Deus cumprirá a sua missão. Não desanimemos. Nós criamos Deus. Lembremos-nos das suas promessas. Elas são a chave para a vitória. Falemos com fé. Se semearmos fé, colheremos fé. Acreditemos que Deus está do nosso lado e que deseja ajudar-nos. Ele carrega o peso da sua obra e fará com que ela progrida até à sua plenitude. Ele disse que não nos deixaria órfãos e que viria até nós. Ele prometeu nos dar sua ajuda. Ele sabe que somos pó e cinzas. Sem mim, diz Cristo, nada podeis fazer. Então estudemos as suas promessas. Chame-las com muita persistência. Pomos a nossa vida em ordem conforme a sua vontade. Lutemos contra os nossos próprios pecados. Santifiquemos as nossas vidas. Limpemo-nos de toda a injustiça, de toda a maldade, e teremos acesso livre a todas as promessas que Deus nos deixou. E todo o céu descerá em nosso auxílio. Tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Aprendamos a lutar com Deus como fez Jacob, até alcançar a preciosa bênção. Vai custar-nos muito trabalho, mas a recompensa será maior do que o esforço. Haverá outro profeta depois de ti. O que acontecerá com o dom profético? Esta foi uma pergunta feita várias vezes durante os últimos dias de vida de Ellen White. Houve até pessoas que entraram em contacto, declarando que tinham sido escolhidas para serem os sucessores da mensageira do Senhor. Numa carta de William Lee White de 6 de outubro de 1912, escreveu: "Poderia-se estar interessado em saber que, durante os últimos 5 anos, a mãe recebeu 6 ou 8 cartas de pessoas que se sentem como esta irmã, que Deus colocou sobre elas o espírito de profecia e que Ele instruirá a irmã White a testemunhar os seus nomes. A todos estes, a mãe tem sido obrigada a enviar a mesma resposta, que Deus não lhe deu qualquer instrução em relação ao seu chamado para alguma obra especial. Por vezes, os nossos irmãos perguntam à mãe quem irá carregar as responsabilidades da obra especial que Deus te deu depois da tua morte, e ela responde-lhes que não sabe. Deus nunca lhe revelou isto e ela não sente ansiedade em relação ao assunto, porque Deus é totalmente capaz de instruir os seus servos e de conduzir a sua obra de acordo com a sua sabedoria infinita e propósito. Por outro lado, em 1907, ela escreveu o seguinte: "Muita luz tem sido dada ao nosso povo nestes últimos dias. Quer a minha vida seja preservada ou não, os meus escritos continuarão a falar e a sua obra irá prosseguir enquanto o tempo durar. Os meus escritos estão guardados no arquivo do escritório e mesmo que eu não viva, estas palavras que me foram dadas pelo Senhor ainda terão vida e falarão ao povo." Pelo que podemos concluir destes e de outros testemunhos adicionais, é que com plena certeza a irmã White não teve qualquer luz acerca de um sucessor do dom profético. Mas enfatizou que os seus escritos permaneceriam conosco e dariam luz suficiente para guiar o povo de Deus. Portanto, devemos colocar a nossa fé em Deus com plena confiança de que Ele nos conduzirá pelo caminho estreito. Ao mesmo tempo, devemos pegar nestes escritos que o Senhor nos deixou e familiarizar-nos com eles, a fim de obter a luz de que precisamos, o conselho que procuramos e o caminho que devemos seguir. O Senhor certamente deixou as ferramentas necessárias para o seu povo. Ele não nos abandonou à nossa própria sorte.
Temos de estudar os testemunhos de Deus e aplicá-los na nossa vida, vencendo assim os obstáculos e alcançando vitórias cada vez maiores sobre o nosso caráter e na salvação de outras almas. Um dos pontos-chave e que repetidamente a irmã White menciona nos seus escritos é a necessidade da oração, da fé e das promessas de Deus. Os nossos irmãos não aprofundaram este assunto tanto quanto deviam. Há um arsenal de poder divino disponível para o crente que, por desconhecimento, não está a ser utilizado. Os judeus do primeiro século foram condenados, entre tantas outras coisas, porque ignoravam as Escrituras e o poder de Deus. Se nós ignorarmos o poder de Deus e o desprezarmos como eles fizeram, seremos condenados por incredulidade. A palavra de Deus é clara. Diz que conforme a fé que a pessoa possui, assim será feito o que pedir. A justiça de Cristo revela-se através da fé. Para a fé, ou seja, do estado presente que se tem na fé até um aumento do entendimento da fé que opera pelo amor e purifica a alma. Devemos avançar confiante que o Senhor fará grandes coisas pelo seu povo, se nos negarmos a nós próprios, se cumprirmos a sua vontade, se procurarmos agradar-lhe de todo o coração. De acordo com o fervor, de acordo com a perseverança, de acordo com a nossa entrega pessoal, o Senhor abençoará cada um de nós. Sobre estas coisas, Ellen White escreveu uma vez o seguinte: quem dera que aqueles que tão frequentemente estão na penumbra, acumulando nuvens de escuridão à volta das suas almas, dedicassem uma hora de cada dia a examinar as Escrituras e a procurar as preciosas promessas como se fossem pérolas preciosas. Que se detenham especialmente na misericórdia e no perdão dos pecados. Acredito que muitos daqueles que caminharam sob uma nuvem durante toda a sua vida abririam os olhos de espanto e veriam os canais da misericórdia de Deus em vez das nuvens carregadas de acusações e ira. Precisamos, como povo, de uma fé maior em Jesus Cristo. Precisamos trazê-lo para as nossas vidas. Então teremos paz, teremos alegria, conheceremos por experiência o significado das palavras de Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecerás no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. É aqui que a nossa fé deve intervir para reclamar a promessa de que permanecemos no amor de Jesus. Disse-vos estas coisas para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículos 11 e 12. São-nos concedidas preciosas oportunidades e privilégios para sermos uma luz e uma bênção para os outros. Fala-lhes, mostra-lhes que recolhes os raios de sol do céu para a tua própria alma, acreditando exatamente no que o Senhor diz. Podemos trazer estes preciosos raios de alegre esperança, paz e plenitude de alegria para as nossas vidas e, ao fazê-lo, para a vida de todos com quem nos relacionamos. Inspiraremos esperança em vez de reforçar a incredulidade. É um privilégio para mim sentir que fui perdoada. É privilégio de todos os que cumprem as condições de ter uma fé experimental, saber por si próprios que Jesus perdoa. Quando confessamos os nossos pecados, a sua palavra compromete-se a perdoar os nossos pecados e a purificar-nos de toda a injustiça. Afasta a incredulidade, afasta a suspeita de que Deus não faz estas promessas para ti. São para todo o pecador que se arrepende e desonras a Deus com a tua incredulidade. Recolhemos as preciosas pérolas das promessas na palavra de Deus e, ao fazê-lo, comamos a carne e bebamos o sangue do Filho de Deus. A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. As palavras que vos digo são espírito e são vida. João 6, 55 e 63. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
João 14, que aqueles que tiveram dúvidas apenas creiam plenamente nas palavras de Jesus e daqui em diante, se regozijem na bem-aventurança dos pecados perdoados. Terão uma experiência prática do que é confiar na palavra segura de Deus. Tendo confiança em Deus, confiando nas riquezas da misericórdia, mostramos que honramos a Deus e Ele declara: aos que me honram, eu os honrarei. 1 Samuel 2, 30. Mantemos o Salvador demasiado afastado das nossas vidas. Queremos que permaneça conosco como um amigo honrado e de confiança. Queremos consultá-lo em todas as coisas. Queremos contar-lhe todas as nossas provações e depois deixar que a sua paz entre nas nossas almas e que a nossa alegria seja plena ao contemplar que este Jesus é o nosso Salvador, que Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até ao fim do mundo. Mateus 28, 20. Que a paz e a alegria do céu entrem nos nossos corações e que sejam expressas pelos nossos lábios. Façamos melodia a Deus e a luz do céu refletir-se naqueles que nos rodeiam. Miqueias 7, 18 e 19. Que Deus é como tu, que perdoa a maldade e esquece o pecado do remanescente da sua herança. Não reteve para sempre a sua ira porque se deleita na misericórdia. Ele voltará a ter misericórdia de nós. Sepultará as nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Mãos à obra. Estudemos as promessas de Deus. Vamos aprendê-las. Sempre que surgir um pensamento desanimador, repita-o: a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a situação for difícil, digam com Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Acreditem nisso à letra. Deus não mente. Ele prometeu ajudar-nos e não rejeitará ninguém que venha até Ele. Não nos deixará ir de mãos vazias. Ano 1914. O início da Primeira Guerra Mundial. Os adventistas do sétimo dia foram afetados pela Primeira Guerra Mundial e estavam ansiosos por saber se Ellen White tinha algum conselho sobre como os homens chamados ao serviço militar deveriam lidar com os problemas que enfrentavam. Desde os tempos da Guerra Civil Americana, não tinha havido nenhum conflito que afetasse a denominação. Clarence Chrysler, enquanto conversava com Ellen White a 20 de outubro de 1914, pouco depois do início da Primeira Guerra Mundial, mencionou a guerra e os problemas que alguns adventistas europeus estavam a ter devido aos projetos de lei. Os irmãos na Europa procuravam conselho e perguntavam se a irmã White tinha alguma orientação. Ela não deu nenhum conselho específico sobre o assunto, exceto que, em tais circunstâncias, os cristãos não deveriam agir com presunção. Ao informar William sobre as suas reações, disse: pouco posso deduzir da irmã White sobre a atitude que devemos adotar para além do conselho que ela já deu mais do que uma vez a este respeito. Ou seja, que a Deus não agrada que os seus filhos ajam com presunção quando são levados a situações apertadas. E ainda que quando os nossos irmãos forem levados a julgamento, lhes será concedida a sabedoria do alto. No sábado, 7 de novembro, à noite, Chrysler juntou-se à família para o culto. Leu uma carta escrita pelo ancião Vaidale, secretário da Divisão Europeia, na qual perguntava sobre o serviço militar obrigatório. Ao relatar isto, Chrysler escreveu: ela não toma qualquer posição de forma alguma em relação ao serviço militar obrigatório, mas parece compreendê-lo plenamente e admite que os irmãos se encontram numa situação difícil. Numa carta a William White de 12 de janeiro de 1915, Chrysler escreve-lhe o seguinte: até ao momento, não consegui saber muito da tua mãe sobre como ela vê a guerra na sua mente e o que acredita que pode resultar dela. Na verdade, não parece pensar muito nisso. As suas principais energias são dedicadas ao trabalho atual e a manter o ritmo do avanço da mensagem e dos mensageiros. William escreveu numa carta ao ancião Vaidale, secretário da Divisão Europeia,
a 26 de maio de 1915, que tinha falado com a sua mãe sobre a guerra e sobre os ministros adventistas que se referiam à guerra nos seus sermões como um dos sinais do fim. Isto suscitou uma pergunta na sua mente. O nosso povo está a ser afetado pela guerra. Ela perguntou. Sim, respondi-lhe. Centenas foram obrigados a incorporar-se no exército. Alguns foram mortos e outros encontram-se em lugares perigosos. Alguns do nosso povo nos Estados Unidos e na Europa sentem que aqueles dos nossos irmãos que foram obrigados a alistar-se no exército agiram mal ao submeter-se ao serviço militar. Pensam que teria sido melhor para eles recusarem-se a pegarem armas, mesmo que soubessem que, como resultado dessa recusa, teriam de fazer fila para serem fuzilados. Não acho que devam fazer isso, respondeu ela. Acho que devem cumprir o seu dever enquanto durar o tempo. O seu neto comenta-nos a este respeito. À luz das referências à guerra quando o tema foi abordado na sua presença, é claro que ela não tinha qualquer orientação especial sobre como os adventistas recrutados deveriam lidar com as exigências do serviço militar. Parece que tudo o que disse se baseava na sua compreensão geral de evitar posições precipitadas. A situação era muito semelhante à dos dias da Guerra Civil Americana. Ela desaconselhou tomar posições presunçosas ao tratar de assuntos em que os adventistas estavam sob pressão do governo. É interessante ver que, durante este tempo de grande dificuldade, a irmã White não tinha uma mensagem particular para o povo de Deus. É incrível que, no momento de maior pressão, o povo não estivesse preparado para saber como enfrentar a situação. E então surge a pergunta: estás preparado? Sabes o que deves fazer caso uma guerra rebente? Receio que nem todos tenham estudado este tema com atenção, pelo que é importante aconselhar que cada um de nós estude com muito cuidado os seguintes aspectos relacionados com o tema da guerra. Das poucas frases que Ellen White disse em referência à Primeira Guerra Mundial, podemos extrair muitas informações valiosas. Em primeiro lugar, é muito interessante que, em várias ocasiões, ela usa a expressão lugar apertado ou lugares apertados. Isto vem de uma expressão em inglês que se traduz literalmente por lugar apertado, mas o seu significado refere-se a estar numa situação difícil. Em espanhol, é complicado rastrear em que situações a irmã White utiliza essa expressão e que conselhos dá nessas circunstâncias, porque a tradução que é dada a essa expressão nem sempre é a mesma. Por vezes dizem, situação complicada, em apuros e perde-se a capacidade de fazer um acompanhamento. Mas utilizando a expressão em inglês, podemos encontrar diferentes passagens nos seus escritos que nos trazem luz sobre este assunto. Vamos ver algumas delas, traduzindo literalmente do inglês, para que possamos compreender o que os adventistas daquela época deveriam ter feito. Quando o povo de Deus é levado a lugares apertados e aparentemente não há escapatória para eles, só o Senhor deve ser a sua dependência. O plano de Deus era levar frequentemente o seu povo a lugares apertados e depois, na sua necessidade, libertá-los pelo seu poder, para que pudessem reconhecer o seu amor e cuidado por eles e assim serem guiados a servi-lo e honrá-lo. Mas Moisés não honrou a Deus nem engrandeceu o seu nome diante do povo para que o glorificassem. Com isto, trouxe sobre si o desagrado do Senhor. Das citações anteriores podemos observar que, ao referir-se a entrar num lugar apertado, ou seja, a uma situação complicada, coloca isso como a obra providencial de Deus para levar o seu povo a uma condição de extrema necessidade, na qual não se possa encontrar solução alguma à vista. Era propósito do Senhor provar a fé do seu povo. Tratava-se de uma ocasião ideal para intensificar o fervor e o ardente anseio dos seus filhos por ajuda divina. Por este meio, Deus procurava atrair as pessoas a si mesmo para mostrar e manifestar diante delas o seu poder eterno.
Daqui podemos extrair a grande lição de que os adventistas, durante a Primeira Guerra Mundial, deveriam, em primeiro lugar, buscar com intensidade e perseverança a ajuda de Deus. Este ensinamento não é apenas aplicável para nós numa situação de guerra, mas em qualquer outra em que nos possamos encontrar sem nenhuma saída aparente. É necessário que nunca percamos de vista que temos um ajudador divino ao nosso lado constantemente, que nos diz: não temas, eu ajudo-te, sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. As promessas de Deus são a chave para esta situação e devemos incluí-las nas nossas orações e lutar com Deus durante toda a noite, tal como fez Jacó. Este homem prevaleceu em oração e obteve um novo nome que significa aquele que luta com Deus. Todos nós podemos tornar-nos tão vitoriosos como ele foi, se apenas a nossa fé se agarrar ao poder divino pela sua misericórdia e perdão. Com o profundo arrependimento da alma poderemos alcançar aquilo que tanto desejamos. Era desejo de Deus que o seu povo, durante esse tempo de agitação, durante a guerra, o buscasse com diligência para obter a ajuda necessária. Mas muitos negligenciaram fazer este trabalho e confiaram nas suas próprias forças e nos seus próprios esforços, e não receberam a orientação necessária para saber agir em tais circunstâncias. Deus não pode operar um milagre especial para proteger aqueles que não fazem do Senhor o seu conselheiro. Temos de aprender a depender sempre de Deus. Toda a nossa sabedoria é loucura. Os nossos melhores planos não são nada aos olhos de Deus. Sem mim, diz Cristo, nada podeis fazer. Por isso, o verdadeiro cristão deve conduzir-se em cada passo da sua vida, com temor e profunda reflexão, consultando a Deus pela fé sobre o caminho que deve seguir. Uma decisão tomada sem que a aprovação divina tenha o seu selo, resultará em que Deus não a possa abençoar, prosperar nem conceder-lhe a graça necessária. Por isso, apoiemo-nos no braço do Todo-Poderoso e busquemos a Deus pela fé, confiando que nos ajudará no momento em que mais precisarmos. Por vezes, Deus dá-nos expressamente a sua vontade. Outras vezes, será pela fé, confiando que a providência mostrará o caminho à medida que avançamos em obediência. Vejamos esta outra citação. Com frequência, quando eram levados a lugares apertados, passavam toda a noite em oração fervorosa e angustiada, com lágrimas, pedindo ajuda a Deus e luz que brilhasse sobre a sua palavra. Quando a luz chegava e as nuvens se dissipavam, que alegria e felicidade agradecida repousava sobre os ansiosos e fervorosos buscadores. A nossa gratidão para com Deus era tão completa como tinha sido o nosso fervoroso e faminto anseio por luz. Algumas noites não conseguíamos dormir porque os nossos corações transbordavam de amor e gratidão para com Deus. Aqui vemos um testemunho pessoal da vida da irmã White e dos nossos pioneiros, que em várias ocasiões se encontravam em situações sem saída. Mas, através da fé e da perseverança na oração, alcançavam as promessas, tal como também o conseguiram aqueles grandes heróis da fé. Desta citação podemos aprender que devemos suplicar ao Senhor por luz, para que esta brilhe da sua palavra e possa iluminar o nosso intelecto. Precisamos de um compromisso maior, uma determinação como nunca antes tivemos. Imagina só que Deus removesse completamente os obstáculos que agora impedem o avanço da sua obra. Que alegria indescritível seria para muitos ver que o Deus do céu estende novamente a sua mão para recuperar o seu remanescente, que se encontra sob as terríveis pressões da mais densa escuridão enquanto avançamos para a grande crise final. É nosso privilégio desfrutar da alegria e do júbilo da salvação de Deus. O Senhor quer manifestar o seu amor por nós, mas a nossa incredulidade, a nossa falta de disposição e o pouco interesse magoam o terno coração de Jesus e, por isso, a bênção que Ele tanto deseja derramar sobre os seus filhos fica retida.
Os lugares apertados são a oportunidade de Deus para que só Ele receba toda a honra e toda a glória. Aprendamos a imitar o exemplo dos porta-estandartes da luz do passado e lutemos pela fé que uma vez foi dada aos santos. O capitão da nossa salvação vai à nossa frente. Sigamos o supremo chamamento de Cristo Jesus, pois fiel é aquele que prometeu e não permitirá que nenhum dos seus filhos volte de mãos vazias. Aquele que vem a mim, diz Jesus, de modo nenhum o lançarei fora. Por outro lado, também temos o seguinte acerca dos lugares apertados. Seremos levados a lugares apertados, mas não queremos esperar até lá para aprender a confiar e a obedecer. Agora, mesmo agora, neste nosso dia de oportunidade e privilégio, quando a luz da verdade está a brilhar sobre nós, devemos aprender a lição. Oremos a Deus para que nos dê uma verdadeira compreensão do seu caráter e a vontade de lhe obedecer. Devemos permanecer firmes na força e no poder do Deus de Israel. Vamos fazê-lo, irmãos, ou vamos murmurar e queixar-nos, olhando para os obstáculos no caminho e transformando um grão de areia numa montanha? Hoje, Deus dá ao seu povo, para confirmar a sua fé, evidências do seu poder, tal como deu a Israel. Farão estas evidências algum efeito? Agirão como se Deus não tivesse agido em seu favor. O Senhor quer que reconheçamos o seu poder, a sua graça e a sua grande salvação, que nos trouxe a um custo infinito, a morte do seu Filho unigênito. Talvez a dúvida e o desânimo se acumulem nas nossas almas e digamos: o Senhor falhou-nos e fomos rejeitados. Ele conhece os lugares apertados por onde estamos a passar. Por que é que Ele nos permite sofrer assim? Ele não pode amar-nos. Se Ele fizesse isso, removeria as dificuldades do nosso caminho. Mas desde os tempos antigos, o Senhor guiou o seu povo a Refidim e Ele pode escolher levar-nos lá também, a fim de provar a nossa fidelidade e lealdade para com Ele. Por misericórdia para conosco, Ele nem sempre nos coloca nos lugares mais fáceis, porque se o fizesse, na nossa autossuficiência esqueceríamos que o Senhor é o nosso ajudador em tempos de necessidade. Mas Ele deseja manifestar-se a nós nas nossas emergências e revelar-nos os abundantes recursos que estão à nossa disposição, independentemente do nosso ambiente. E é-nos permitido que a desilusão e a provação caiam sobre nós para que possamos tomar consciência da nossa própria impotência e aprender a pedir ajuda como uma criança, que quando tem fome e sede, chama pelo seu pai terreno. O nosso Pai Celestial tem o poder de transformar a rocha pedregosa em ribeiros vivificantes e refrescantes. Nunca saberemos até estarmos frente a frente com Deus, quando veremos como somos vistos e saberemos como somos conhecidos, quantos fardos Ele suportou por nós e quantos fardos teria tido alegria em suportar se, com fé de criança, os tivesse-nos levado. Na hora da necessidade, não podemos ganhar poder olhando para nós próprios. Os nossos olhos precisam de ser ungidos com o bálsamo celestial, para que possamos discernir a nossa pobreza espiritual e falta de fé. Deus revela-se em todos os seus tratos com o seu povo e com olhos claros e límpidos na adversidade, na doença, na desilusão e na provação, assim como na prosperidade. Devemos contemplar a luz da glória de Deus no rosto de Jesus e confiar na sua mão guiadora. Lembra-te do poder e do amor que Deus nos mostrou no passado. Ele amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não encontrará então Ele uma saída para nós das nossas dificuldades? Pela sua dúvida e incredulidade, o povo de Deus causa grande agravo ao coração de Deus e tenta que Ele retire a sua misericórdia. Mas, apesar de tudo, o seu amor é imutável. Ondas de misericórdia podem ser rejeitadas, mas elas fluem repetidamente em direção aos corações de seres humanos indignos.
Deus ama a possessão que comprou e anseia vê-los superar o desânimo com o qual Satanás os procuraria dominar. Que nenhum pensamento de incredulidade aflige as vossas almas, pois a incredulidade atua como uma paralisia sobre as energias espirituais. Não aumentes as tuas dificuldades, mas lembra-te do Senhor, vigiando em oração. Como podemos ver, Deus lida com o seu povo, submetendo-o a duras provas, as quais só poderemos vencer através da fé e da confiança nas suas promessas, na sua própria palavra. Temos de obter o colírio celestial para nos apercebermos da nossa própria indignidade. Mas se nos concentrarmos apenas na nossa indignidade, ficaremos destruídos sob o peso do desânimo. O efeito eficaz deste bálsamo celestial conduzirá os olhos do suplicante ao Salvador amoroso. Em Jesus Cristo encontram-se todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele deseja amar-nos, deseja ajudar-nos. Acreditemos que Deus está disposto a realizar grandes coisas por nós, se cumprirmos a nossa parte conforme a nossa capacidade. Fortaleçamos a fé, porque é a fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus é a nossa justificação. Agora vamos passar a observar um testemunho da irmã White durante a Guerra Civil Americana. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, encontramos dois testemunhos importantes, o número 7 e o número 9. De seguida, vamos ler alguns excertos do número 9 para compreender um pouco mais sobre a atitude do Adventista perante uma guerra. No Iowa levaram as coisas ao extremo e caíram no fanatismo. Confundiram o zelo e o fanatismo com a consciência. Em vez de se deixarem guiar pela razão e pelo bom senso, permitiram que os sentimentos tomassem a dianteira. Estavam dispostos a tornar-se mártires da sua fé. Todo este sentimento levou-os a Deus, a uma maior humildade perante Ele. Levou-os a confiar no seu poder para os livrar da situação difícil em que poderiam vir a encontrar-se. Ou não. Em vez de apresentarem pedidos ao Deus do céu e confiarem unicamente no seu poder, fizeram pedidos à Assembleia Legislativa e estes foram rejeitados. Mostraram a sua fraqueza e expuseram a sua falta de fé. Tudo isto só serviu para atrair uma atenção especial a essa classe peculiar, os observadores do sábado, e expô-los a serem colocados em situações difíceis por aqueles que não sentem simpatia por eles. Alguns têm-se mostrado dispostos a encontrar falhas e a queixar-se perante qualquer sugestão feita. Mas poucos tiveram a sabedoria, nestes tempos tão difíceis, de pensar sem preconceitos e dizer com franqueza o que deve ser feito. Vi que aqueles que se mostraram tão decididos a falar em recusar obedecer a um recrutamento, não sabem do que estão a falar. Se realmente fossem recrutados e ao recusarem obedecer, fossem ameaçados com prisão, tortura ou morte, iriam sucumbir. E então descobririam que não se tinham preparado para tal emergência. Não suportariam a prova da sua fé. O que pensavam ser fé era apenas uma presunção fanática. Aqueles que estariam melhor preparados para sacrificar até a própria vida, se fosse necessário, em vez de se colocarem numa posição em que não pudessem obedecer a Deus, seriam os que menos teriam a dizer. Não se vangloriariam. Sentiriam profundamente e meditariam muito, e as suas fervorosas orações subiriam ao céu a pedir sabedoria para agir e graça para perseverar. Aqueles que sentem no temor de Deus, que não podem participar conscientemente nesta guerra, estarão muito silenciosos e, quando forem interrogados, simplesmente dirão o que são obrigados a dizer para responder a quem pergunta e depois deixarão perceber que não têm simpatia pela rebelião. Foi-me mostrado que o povo de Deus, que é o seu tesouro peculiar, não pode participar nesta guerra desconcertante porque se opõe a todo o princípio da sua fé. No exército, não podem obedecer à verdade e, ao mesmo tempo, obedecer às exigências dos seus oficiais.
haveria uma violação contínua da consciência. Os homens mundanos são governados por princípios mundanos. Não conseguem valorizar nenhum outro. A política mundana e a opinião pública compreendem o princípio de ação que os governa e os leva a praticar a forma de fazer o que está certo. Mas o povo de Deus não pode ser governado por estes motivos. As palavras e os mandamentos de Deus, escritos na alma, são espírito e vida, e neles há poder para subjugar e fazer cumprir a obediência. Os 10 preceitos de Jeová são o fundamento de todas as leis boas e justas. Aqueles que amam os mandamentos de Deus vão ajustar-se a todas as boas leis do país. Mas se os requisitos dos governantes entrarem em conflito com as leis de Deus, a única questão que deve ser resolvida é: obedeceremos a Deus ou aos homens? Deste testemunho podemos agora compreender a que se referia a irmã White ao falar em agir com presunção. É impressionante esta perspectiva das coisas, pois certamente, se as pessoas se recusarem a obedecer escolhendo a morte ou a tortura, é muito provável que sejam vencidas, porque a sua fé não conseguiria resistir nessas circunstâncias. Esta lição é importante de ser sempre recordada. Não podemos agir de forma independente sem a ajuda e orientação de Deus. Temos de lutar com Deus em oração e depender dele para obter ajuda e libertação. É uma situação crítica para a qual nenhum de nós está preparado. Por isso, nas citações anteriores vimos como é necessário que nos treinemos através da experiência de alcançar vitórias na Câmara de Audiências com Deus. Devemos aproveitar as oportunidades presentes para triunfar e assim obter, a cada dia, uma fé fortalecida, onde o fervor e o amor aumentam cada vez mais. Portanto, precisamos considerar este assunto da guerra com muita seriedade e estar conscientes de como agir em circunstâncias angustiantes. Ano 1915. Os últimos dias. No ano de 1915, a irmã White já tinha 88 anos de idade. Este período foi bastante importante na sua obra pessoal. Nessa altura, o Livro de Obreiros Evangélicos, edição de 1915, encontrava-se finalizado e em pleno processo de publicação. Tratava-se de uma atualização e ampliação da versão de 1892. Este livro continha um tesouro inesgotável de informações, com conselhos necessários para a preparação pessoal dos obreiros para a causa de Deus. Uma obra monumental preparada e supervisionada por ela própria, para deixar até à vinda de Cristo o manual mais completo para todo o servo de Jesus Cristo. Por outro lado, também estava a ser elaborada a biografia pessoal de Ellen White. Já existia anteriormente uma biografia dela juntamente com o seu marido para o ano de 1880. Mas agora iria ser produzida uma versão que abrangesse toda a sua vida e que fosse publicada precisamente após a sua morte. Nesta versão seriam incluídos os relatos e experiências que viveu e que foram regularmente publicados nos diversos jornais da denominação. De acordo com a biografia do seu neto, é-nos dito que o seu estado de saúde no início deste ano era bastante bom em comparação com os meses anteriores. Podia mover-se livremente entre as divisões da casa e até subir e descer as escadas sozinha. Também conseguia vestir-se sozinha e comia à mesa com toda a família, com bom apetite e a desfrutar da comida. Um dos aspectos a destacar é que, durante a noite, ela costumava levantar-se muito cedo para escrever. Redigia cartas e publicações para os jornais, assim como também escrevia os testemunhos que Deus lhe dava. Isto fazia com que dormisse pouco tempo. Mas, nesta fase da sua vida, a situação tinha mudado. Tinha perdido a capacidade de escrever. Tornava-se-lhe muito difícil segurar a caneta.
Isto fazia com que pudesse dormir e descansar, regulando assim o seu ciclo natural de sono, proporcionando-lhe um melhor descanso e saúde. No entanto, apesar de se encontrar melhor do que em tempos anteriores, todos os seus associados podiam perceber que, pouco a pouco, as suas capacidades iam enfraquecendo. Os seus passos eram cada vez mais lentos e inseguros. A sua memória, em muitas ocasiões, já não era tão boa como noutros dias, mas, apesar de tudo, o seu estado de espírito era alegre e feliz. Podia ouvi-la regularmente a entoar um hino chamado Uma Terra Melhor, composto pouco tempo depois da sua primeira visão. Por outro lado, passava o tempo sentada na poltrona, a ler os grossos livros da sua biblioteca e a rever os seus manuscritos e artigos de jornal. Quando os dias eram bons e soalheiros, tinha o hábito de sair a cavalo para dar um passeio, para arejar a mente e desfrutar da natureza. Assim iam passando os dias do ano de 1915, até ao sábado, dia 13 de fevereiro. Enquanto tentava entrar na sala de estudo, tropeçou e caiu, sofrendo uma fratura no fêmur esquerdo. Na Revia Anderal de 11 de março de 1915, foi publicada uma carta enviada pelo seu filho aos familiares. No sábado de manhã, a mãe parecia estar tão bem como de costume. Por volta do meio-dia, ao entrar no seu escritório a partir do corredor, tropeçou e caiu. A sua enfermeira, Maid Walling, que estava no corredor a cerca de 6 metros de distância, correu em seu auxílio e tentou ajudá-la a levantar-se. Quando a mãe deitou de dor, May colocou-a numa cadeira de baloiço, afastou a cadeira pelo corredor até ao quarto da mãe e deitou-a na cama. Então, a mãe ligou ao Dr. Klingerman do sanatório e aplicou imediatamente compressas quentes na anca, onde a dor parecia ser mais intensa. Quando o médico chegou, disse que se tratava de uma entorse grave ou de uma fratura e recomendou um exame de raio-x no sanatório. Este exame revelou uma fratura do fêmur esquerdo na junção da cabeça com o colo. A mãe suportou com muita paciência todas as dolorosas experiências de ser transportada do seu quarto para o sanatório e de regresso. Depois do acidente, há uma experiência importante a destacar na vida da irmã White. A 24 de fevereiro de 1915, 11 dias após a sua queda, a enfermeira de Ellen White registrou o seguinte testemunho, que se encontra registado sob o título manuscrito 1 de 1915. Ao acordar, chamou a enfermeira e disse-lhe: Eu quero te contar. Odeio o pecado repetido 3 vezes. Tenho a incumbência de dizer ao nosso povo que alguns não se apercebem de que o diabo tem um estratagema atrás do outro e leva-os a cabo de formas que não esperam. As agências de Satanás irão inventar maneiras de transformar os santos em pecadores. Digo-vos agora que, quando eu descansar, ocorrerão grandes mudanças. Não sei quando serei levada e desejo advertir a todos contra as maquinações do diabo. Quero que as pessoas saibam que os adverti plenamente antes da minha morte. Não sei exatamente que mudanças irão ocorrer, mas devem estar atentos a todo o pecado concebível que Satanás tente perpetuar. Aqui, neste pequeno testemunho, podemos ver que Ellen White advertiu o povo de Deus de que ocorreriam grandes mudanças. Mudanças que vêm por maquinações do diabo. E faria tais invenções para transformar santos em pecadores. Este aviso, sem dúvida, tornou-se uma realidade e é visível ao longo do povo de Deus. A luta contra o pecado em muitos desapareceu. Não se observa o conflito para superar o estado moral em que nos encontramos, nem o esforço para alcançar um padrão mais elevado, procurando viver vidas completamente transformadas e renovadas de acordo com a vontade de Deus. Somos o povo que guarda os mandamentos de Deus, não daqueles que tentam guardar os mandamentos. Os testemunhos em relação ao nosso trato com o pecado estão claramente definidos nas Escrituras e ampliados com simplicidade e compreensão pelo Espírito de profecia, para que ninguém fique com dúvidas quanto ao dever de preparação que Deus deixou à Igreja.
para que se mantenha de pé sem mediador entre Deus e os homens no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aquele cujos pecados não tenham sido apagados do santuário antes do fim do tempo de graça, ficarão para sempre por apagar, sem oportunidade de arrependimento. Não haverá mais perdão de pecados e os santos terão de viver perante Deus sem mancha nem ruga. A última visão. A 3 de março de 1915, Ellen White teve a sua última visão. O seu filho veio rapidamente ter com ela e, pouco a pouco, foi escrevendo tudo o que ela lhe contava. Esta última visão foi publicada na Revia and Herald de 15 de abril de 1915. Aqui, ela diz-nos que, durante a noite, estava a selecionar livros e a pôr de parte outros que não eram de qualquer benefício para os jovens. A sua visão, brevemente descrita aqui, baseava-se sobretudo num apelo aos líderes e responsáveis pela obra para que corrigissem a seleção de livros para a educação dos jovens. Esta tarefa tinha sido descurada e negligenciada em várias ocasiões durante a vida da irmã White. Esta advertência já tinha sido dada, mas não tinha sido feito um trabalho completo a esse respeito. Deus, na sua infinita misericórdia, no final do dom profético, enviou esta última mensagem e vemos que o interesse pelas gerações seguintes era um assunto que deveríamos recordar e ter presente como um dos seus últimos pedidos. Bem diz a passagem bíblica, e qualquer que receber um menino como este, a mim me recebe. Mateus 18, 3. Na sequência desta última visão, a Igreja preparou uma compilação de citações que hoje se intitula Mensagem para os Jovens, um manual com instruções para o desenvolvimento do caráter e das virtudes cristãs. Uma coleção de testemunhos que ajudarão a melhorar o caminho de santidade na vida de todos aqueles que desejam honrar e glorificar a Deus. Apesar disto, os livros que deveriam ter sido preparados e selecionados para os jovens continuam, até hoje, a ser um dever negligenciado. A morte de Ellen White. Logo após o acidente, perguntaram-lhe se sentia dor. Ela respondeu que sim. Depois, fez uma pausa por um momento e retomou a palavra dizendo: "Não é tão doloroso como deveria ser, mas não posso dizer que me sinto confortável." Isto é muito interessante porque quando estamos em más circunstâncias temos de procurar uma forma de controlar as nossas palavras e pensamentos com a ajuda de Deus. Devemos vencer acreditando que as coisas não são tão graves e difíceis como parecem, colocando a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele está ao nosso lado. Não devemos acumular mais trevas do que aquelas que já estão sobre nós. É nosso dever opor-nos à má situação e tirar coragem e ânimo da fé em Cristo. Se murmurarmos, se nos queixarmos, se só virmos o lado negativo, cairemos no desânimo. Temos de ser fortes, confiar no poder e na graça de Deus e no seu cuidado eterno. Se pronunciarmos palavras de fé e confiança, a situação será aliviada e obteremos maiores benefícios a nosso favor. Esta é uma lição que vale ouro, que todos precisamos aprender e ensinar. Uma vez de regresso a casa, foi-lhe dada uma cama do hospital do sanatório para que pudesse descansar melhor. Esta cama foi colocada no seu estúdio iluminado, com bastante espaço e com uma casa de banho para todas as suas necessidades, para a confortar o melhor possível e mantê-la alegre. Ali pôde ela descansar tranquilamente até ao seu último dia. Da mesma forma, foi-lhe arranjada uma cadeira de rodas para que pudesse ser transportada por toda a casa e as suas enfermeiras estavam sempre com ela, cuidando dela em todos os momentos. Com o passar dos dias, pouco a pouco a sua saúde foi-se deteriorando devido à queda. O seu estado estava a agravar-se ao ponto de, por vezes, não estar consciente de onde se encontrava e até estava a perder o apetite pela comida. Esta situação levou a que a família e os seus associados se preparassem para qualquer momento em que pudesse acontecer o seu falecimento.
Ellen disse ao filho que acreditava que a sua obra estava concluída e que as suas batalhas tinham terminado, que estava pronta para descansar até à manhã da ressurreição, a menos que o Senhor ainda tivesse alguma obra especial para ela. Desta forma, ela demonstrou plena confiança em Deus e uma total resignação à vontade divina. No dia 9 de julho, ela expressou, após uma oração, uma das frases mais conhecidas dos seus últimos dias. Ela disse o seguinte num sussurro fraco: "Eu sei em quem tenho crido", declarando assim a firmeza da sua fé em meio ao terrível caminho do vale da sombra da morte. Em breve, os tratamentos foram suspensos e na sexta-feira, 16 de julho, por volta das 2 da tarde, as enfermeiras perceberam que o fim estava muito próximo e mandaram chamar William e a sua esposa. Apressaram-se a chegar a casa e ao seu quarto. De manhã, a respiração de Ellen White tinha sido cronometrada a 50 respirações por minuto. Mas às 3 em ponto eram 38. Às 13h20 eram 18. E um pouco mais tarde, apenas 10. Depois, a sua respiração tornou-se mais lenta e irregular, até que, sem qualquer tremor, a respiração parou. Eram 13h40. Ninguém no quarto se mexeu durante vários minutos, pensando que ela poderia voltar a respirar. Mas não o fez. Foi como uma vela a apagar-se, muito silenciosamente. E foi desta forma que faleceu a mensageira do Senhor. Funeral e despedida. Imediatamente, as pessoas foram notificadas do acontecimento e começaram os preparativos para o funeral. Os seus restos mortais foram trasladados para Battle Creek, onde foi realizado um culto em sua homenagem, ao qual assistiram muitas pessoas em sinal de respeito e luto. Os seus restos mortais foram colocados no cemitério de Oak Hill, na área dos túmulos dos membros da família White, junto ao seu marido. Túmulo que é recordado por muitos pelo seu obelisco, o qual, infelizmente, muitos associam à maçonaria, ignorando que se trata de um simples marcador de túmulos, amplamente utilizado em sepulturas familiares para identificar facilmente o local entre tantas outras sepulturas, um costume comum nos Estados Unidos e noutros países. Assim terminou a vida e a obra do ministério da irmã White. A sua última vontade. O testamento de Ellen White. Uma vez que a mensageira do Senhor repousava, procedeu-se então a conhecer a sua última vontade para a executar o mais rapidamente possível. Nessa altura, a irmã White possuía muitos bens. Tinha a sua casa com os seus móveis e todas as suas coisas. Tinha também uma área especial, o recinto exterior da sua casa onde se encontrava a abóbada. Era o local onde estavam guardados todos os seus escritos. Era uma casa feita de betão com o objetivo de preservar todos os seus materiais originais. Estamos a falar de todas as suas cartas, manuscritos e livros. Havia também outros documentos, como trabalhos do seu marido e a sua biblioteca pessoal, que era composta por centenas de livros. Este recinto foi o local onde muitos dos secretários da irmã White trabalhavam para procurar informação nos seus escritos e ajudá-la na preparação de novos materiais. Ao mesmo tempo, estes colaboradores eram responsáveis por ajudar a responder perguntas ou dúvidas relacionadas com os escritos da irmã White, respondendo a cartas e mantendo correspondência com outras pessoas, assim como preparando traduções dos seus livros para línguas de outras nações. Todas estas questões eram de grande interesse para muitos, e todos queriam saber o que iria acontecer a partir de agora com o resto dos seus bens. E o tema do seu testamento foi um ponto no qual muitos centraram a sua atenção. O testamento é bastante extenso, por isso serão mencionados apenas os pontos mais relevantes. Para isso, vamos utilizar informações que podemos obter do património White e do livro A Contenda pelo Legado Profético de Gilbert Valentin,
um fiel simpatizante da Conferência Geral, que relata a história do que aconteceu com muitos detalhes. A irmã White, nesta altura, tinha-se endividado bastante. Tinha uma dívida de $87.000, ou equivalente a 6 milhões de dólares atuais. A razão pela qual as suas finanças se encontravam nesse estado era porque tinha pedido dinheiro emprestado para investir na obra, na construção de escolas e sanatórios. A sua intenção era pagar as dívidas pouco a pouco com os rendimentos da venda dos seus livros. Várias dessas dívidas tinham juros, o que fazia com que a dívida fosse aumentando gradualmente. No seu testamento, ela estabeleceu os passos a seguir para pagar a dívida. Um dos primeiros passos era pedir a todas as pessoas a quem devia dinheiro que, por favor, renunciassem a reclamar o dinheiro na forma acordada e que aceitassem um novo procedimento de pagamento de acordo com o seu testamento. A ideia era evitar que os seus bens fossem totalmente vendidos e ficassem sem nada. Para este acordo com os seus credores, foi estabelecido que lhes fosse permitido solicitar um aumento dos juros, com o objetivo de permitir que o novo procedimento de pagamento se mantivesse. Com estes ajustes, conseguir-se-ia que as dívidas fossem pagas e que as suas posses se mantivessem ao longo do tempo. A forma de pagar esta dívida seria através da gestão operacional de alguns fiduciários, que ficariam encarregues de administrar os seus bens. Através da venda dos livros e da gestão de bens móveis e imóveis, esperava-se reunir a quantia suficiente de dinheiro para liquidar os pagamentos em atraso. Ellen White determinou que uma parte do seu património ficaria nas mãos de um grupo de pessoas, que seriam chamados de fiduciários. Os responsáveis por esta parte do seu património foram William White, ou seja, o seu filho. Clarence Chrysler, o seu secretário. Frank Wilcox, editor da Révia. Arthur Daniels, o presidente da Conferência Geral. E Charles Jones, diretor da Pacific Press. A eles deixou atribuído o seguinte: todos os bens imóveis, todo o seu armazém e ferramentas agrícolas, todos os documentos e dívidas de conta, todos os direitos, títulos e interesses sobre os direitos de autor e chapas de livros em todas as línguas das seguintes publicações. Eles deviam encarregar-se de utilizar os rendimentos provenientes da venda dos seus livros para pagar as suas dívidas, assim como também deviam utilizar as suas propriedades e bens para procurar formas e maneiras de obter dinheiro, com o qual cobrir os pagamentos em falta. Este era o plano que a serva do Senhor tinha delineado. No entanto, para poder pôr em vigor o testamento, era necessário, juntamente com os advogados, realizar todo o processo legal para colocar em pleno funcionamento este sistema de fideicomissários, assim como também para validar o resto dos seus pedidos no testamento. Este processo não foi tão rápido como se poderia esperar. O processo burocrático era bastante lento e um testamento com cláusulas como estas exigia pelo menos 10 meses para a sua concretização. Tudo isto era, evidentemente, uma situação muito má, sob uma condição de muitas responsabilidades e dívidas pendentes. Dada esta situação tão tensa, Wilcox, um dos fideicomissários, convocou os restantes membros para realizar uma reunião e decidir o que se poderia fazer. Para esta reunião, Wilcox não chamou William, aparentemente para evitar qualquer tipo de conflito de interesses. Lá foram discutidos os pontos e decidiram fazer um acordo mútuo entre as partes, juntamente com a Conferência Geral. O objetivo disto era procurar a ajuda económica que era urgentemente necessária através do apoio da Conferência. Este acordo era apenas o rascunho inicial. Uma vez que tudo estava preparado, apresentaram-no a William. Isto deixou-o sem palavras e profundamente abalado. No entanto, até esse momento o testamento ainda não tinha entrado em vigor, mas era necessário tomar decisões rapidamente, pelo que foi preparado este acordo concertado que estabelecia que todo o património passaria para o controle da Conferência Geral,
até que as dívidas fossem totalmente pagas. Uma vez que as contas estivessem pagas, a conferência devolveria tudo aos fiduciários. Esta transferência dos ativos seria sob a forma de um empréstimo. Também é importante salientar que houve fortes pressões familiares sobre William caso ele se recusasse a assinar. Isto encontra-se no livro de Valentine, no capítulo 4, como reflexões de James Nix, diretor do Património White. Finalmente, perante esta forte tensão, o documento de mútuo acordo foi assinado e acabou por ser aprovado pelo Tribunal a 2 de outubro de 1916. Agora, como resultado disto, a conferência passaria a ser responsável por tomar decisões sobre os escritos de Ellen White e por controlar todas as fontes de rendimento provenientes destes. Isto fez com que a Conferência Geral e os fideicomissários tivessem de trabalhar juntos como duas organizações separadas, mas controladas pela Conferência, exatamente como a Conferência desejava, para assim evitar qualquer publicação dos seus escritos que pudesse comprometer o prestígio da liderança denominacional. Isto resultou numa grande apatia por parte da Igreja em relação ao trabalho de publicação dos escritos da irmã White, bem como numa redução considerável dos rendimentos provenientes da venda dos seus livros. Todo o novo trabalho de publicação tinha de passar primeiro pela conferência e ser previamente aprovado e, naturalmente, isto podia demorar bastante tempo. O que foi dito anteriormente pode ser verificado no livro de Valentine. Por outro lado, no testamento de Ellen White havia outra cláusula que dizia: "Deixo ao meu filho William White os direitos de autor e as chapas dos livros em todos os livros intitulados O Rei que Vem, bem como todos os manuscritos e o direito de publicar os seguintes livros." A William foi deixada uma série de livros, assim como também a coleção de cartas e manuscritos pessoais, pelo que, por um lado, o património estava sob o controle da conferência e, por outro, o seu filho tinha o controle do restante. As chaves da propriedade de Ellen White e do cofre estavam sob o controle da conferência. Isto trouxe grandes problemas durante anos. A conferência não queria que fosse publicado nada de novo por receio de que os seus erros fossem expostos. Não tinham interesse em que saíssem novos livros. Se quisesse publicar algo, tinha primeiro de passar pelo controle da conferência e ser aprovado. Esta situação trouxe grandes conflitos porque ambas as organizações não conseguiam chegar a acordo. Por outro lado, William era o legítimo proprietário de todas as cartas e manuscritos da irmã White. Mas os fiduciários estavam proibidos pela conferência de publicar qualquer coisa nova do seu património. Embora William tivesse todo o direito de publicar o que quisesse, estava de mãos atadas porque dependia de uma boa relação com a conferência para poder continuar a gerir o resto do património com os fiduciários e avançar o trabalho dos outros livros. Por isso, no final de contas, tinha de se submeter às exigências da conferência, embora, segundo a história, não o fizesse de bom grado. Em várias ocasiões, teve coragem e não deu atenção aos seus pedidos, publicando material sem a sua autorização, o que lhe trouxe problemas. De acordo com o livro de Valentine, no capítulo 4 há um testemunho contado pelo neto da irmã White, Arthur White. Ele confessou no encontro com Josh Knight e Robert Olsen, que numa ocasião a J. Daniels e William Spicer ameaçaram William de lhe retirar o salário se continuasse a publicar escritos anteriormente não publicados. William ainda continuava a trabalhar como membro do Comitê da Conferência Geral e, por isso, puderam ameaçá-lo. Ao mesmo tempo, a conferência fez vista grossa à dívida da irmã White, enfraquecendo a produção de livros para reduzir os rendimentos e pagando a dívida pouco a pouco. Em 1931 ainda se deviam $18.000, segundo o livro de Valentine. Esta foi uma estratégia bem pensada.
Enquanto a dívida se mantivesse ao longo do tempo, não iriam devolver os direitos que a conferência tinha comprado através de empréstimo. Foi uma jogada bem planeada, já que no documento de mútuo acordo de 1916 quebraram a cláusula 8 do testamento, a qual estabelecia que, no caso de não haver nenhum fiduciário vivo, todos os bens seriam transferidos para o seu filho e, caso o filho não estivesse vivo, para os seus herdeiros. Eles eliminaram este ponto, permitindo assim que, se os fiduciários morressem, ninguém pudesse reclamar os bens. Isto está extraído do livro de Valentin, no capítulo 8. Portanto, era tudo uma questão de tempo. A conferência não queria realmente pagar a dívida. Tinham William White completamente submisso. O seu salário dependia da conferência. Até os fundos para o funcionamento do património White dependiam da conferência. Estava completamente sem saída. Passaram-se os anos até 1932. Os fideicomissários já eram de idade avançada e muitos tinham partido para realizar outras tarefas. O desfecho que se aproximava era desanimador e, embora William desejasse seguir as instruções da sua mãe para a execução do testamento, não conseguiu convencer a conferência a encontrar alguma solução. Os responsáveis da Conferência Geral não conseguiram, nem sequer como nobres cristãos, cumprir com a última vontade da mensageira do Senhor, apesar de terem todos os meios para o fazer. A ambição pelo domínio e controle era superior. Nas suas mentes, não podiam tolerar que existisse um grupo externo à conferência que, através da sua influência, frustrasse os seus desígnios e propósitos, que contradiziam abertamente as ordens dadas por Deus. De forma persuasiva, a G. Daniels falou com William para que cedesse. Havia grandes questões de interesse envolvidas. Alguém tinha de se encarregar dos escritos da irmã White e os que ainda estavam vivos estavam prestes a descansar. Para isso, era necessário estabelecer uma melhor organização de trabalho, com um orçamento e planos definidos. A conferência exigia que os fideicomissários trabalhassem juntos, de comum acordo. Por outro lado, era necessário garantir uma maior proteção dos escritos, num local melhor e próximo de onde o pessoal da conferência pudesse reunir-se. Estes e outros aspectos foram os pontos discutidos para influenciar as inclinações de William, embora ele tentasse opor-se com todas as suas forças. Finalmente cedeu e no final de janeiro de 1933, foi elaborado o documento de venda e acordo entre a Conferência Geral e o Património White. Posteriormente, foi feito um pequeno ajuste para clarificar em 1934 e, em conclusão, a Conferência apoderou-se de tudo e os fiduciários ficaram como simples empregados da Conferência, sob as suas ordens. Isto pode soar bastante impactante, mas ao analisar o acordo assinado, percebe-se que a Conferência e o património White estão tão estreitamente ligados que é impossível separá-los e a dependência é total. Por um lado, a Conferência iria encarregar-se da custódia dos escritos, proporcionando-lhes proteção e segurança física. Ou seja, estariam sob as suas propriedades. Mas os fiduciários seriam os responsáveis por mantê-los seguros. Por outro lado, os direitos de autor ficariam nas mãos dos fiduciários. No entanto, todos os rendimentos gerados pela venda dos livros passariam a ser receitas da conferência. Em troca disso, o património White receberia um orçamento e salários para manter as suas funções. Embora o orçamento e os fundos fossem concedidos apenas até que a transferência de todos os materiais fosse concluída para Washington. Uma vez que isso acontecesse, teria de ser acordado de onde viriam os fundos para a sua operação. Era assim a estreita unidade que se estava a formar. Por fim, a conferência iria receber a entrega de muitos materiais e posses de Ellen White, embora não todos. As cartas e manuscritos de Ellen White seriam transferidos para os escritórios da conferência,
mas continuariam a ser propriedade de William White até ao ano de 1938, quando o seu filho Arthur White, ao herdar os bens do pai, decide vendê-los à Conferência Geral para obter dinheiro e assim pagar as dívidas pendentes da família. Veja o capítulo 11 do livro de Valentine. Apesar disto, ficou claramente estabelecido nesta venda que todos os documentos de Ellen White, independentemente de quem fossem os proprietários, ficariam sob as instalações da Conferência, com o objetivo de garantir a sua proteção e, claro, o controle do seu uso. E para concluir, ficou estabelecido que qualquer coisa que fosse publicada teria de ser feita apenas mediante acordo mútuo. A isto chama-se um casamento de julgo desigual. Tudo o contrário do que Ellen White determinou que fosse feito. Nem a última vontade da mensageira de Deus conseguiram respeitar. Desta forma, o conflito pela herança profética concretizou-se. Houve grandes problemas entre a Conferência Geral e os fideicomissários durante décadas. Em 1938, todos os escritos da irmã White foram transferidos para Washington. A conferência não mostrava interesse na publicação de novos materiais e adiava a revisão dos materiais pendentes, apenas para aprovar a sua impressão. Em 1939, verificou-se que a conferência não prestou atenção ao pagamento da dívida pendente da irmã White, acumulando juros. Uma situação vergonhosa que só gerou conflitos. Em 1941 foi feita uma ratificação do acordo de vendas, sob o qual foram estabelecidos os sistemas de financiamento para garantir a operacionalidade do património White. Todo este desfecho teve como consequência que o trabalho da irmã White fosse tão negligenciado e tão lento até aos dias de hoje. Mas, acima de tudo, o mais difícil foi o atraso na divulgação dos materiais não publicados, que estiveram ocultos durante décadas, salvo algumas poucas exceções que foram permitidas. Só em 2015 é que, finalmente, as suas cartas e manuscritos foram completamente publicados e expostos ao mundo, embora não sem luta. Assim concluímos esta história. Que Deus vos guarde.